Ministro, em 2007, em outubro, quando foi confirmado que o Brasil sediaria a Copa, o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, estava lá em Miami, né? Sei lá onde, ele afirmou que não haveria dinheiro público em construção de estádios, esse tipo de coisa, né? Ninguém o desmentiu. Ele disse isso e assim ficou. Hoje nós temos o seguinte cenário: 3 estádios são PPP, ou seja, dinheiro público e privado. Fonte Nova, Mineirão e o de Pernambuco. 3 são privados: Arena da Baixada, Beira-Rio e o do Corinthians, mais com isenção fiscal, o dinheiro indireto, né? Eu não estou nem falando do financiamento do BNDES, com uma linha de crédito extremamente generosa, talvez a melhor do momento. E os outros 6, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal, Brasília, Cuiabá e Manaus, são públicos. Não são bancados diretamente pelo governo federal, mas por governos estaduais. O que aconteceu, ministro, que ninguém consegue cumprir a promessa do doutor Ricardo Teixeira? Qual foi a promessa? De que não teria dinheiro público, e tem dinheiro público em todos os estádios, de uma forma direta ou indiretamente. Tem financiamento, ou seja, dinheiro público no sentido de que está sendo... pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Perdido, não. Os estádios receberam empréstimos do governo federal mediante garantias que são exigidas de qualquer tomador. Além disso, esses estádios, no caso da Fonte Nova, eu estive lá na sexta-feira, e no caso de Recife, já negociaram os direitos sobre o uso dos nomes dos estádios de forma muito compensadora. Não talvez como o Palmeiras está conseguindo negociar o seu direito ao nome, mas eles estão conseguindo, ou seja, esses estádios, ao contrário do que propalam, que serão elefantes brancos. Não serão? Claro Cuiabá, que não. Manaus, você acha que a Itaipava ia comprar o direito do nome da Fonte Nova ou do estádio de Pernambuco para ser elefante branco? Mas é contigo, o estádio de Pernambuco se aproxima do custo da reforma ou da reconstrução? Não, nós não sabemos. O estádio de Pernambuco, onde tem 3 clubes grandes ou médios, grandes para os padrões locais da Bahia, não vão ser elefantes brancos. Agora, Cuiabá, o senhor acha que Manaus, claro. O campeonato amazonense de 2013, 2012, o campeonato amazonense do ano passado, teve inteiro menos público do que a capacidade da Arena da Amazônia. Quer dizer, todos os jogos fossem realizados ali ao mesmo tempo, ministro, não encheria aquela. Vai ter show. Vai ter show. Quantos shows uma cidade como Manaus, com a população que tem e com todo o crescimento chinês que registra-se na Amazônia, na Zona Franca, quantos shows vai se poder realizar em Manaus durante todo o ano? Por que não fazer em Belém, onde tem mais potencial, com o Paysandu, com o Remo, que pelo menos tem futebol? É o típico olhar distante e, de certa do Sudeste forma, contra o Norte perseguido, o senhor diria. Exatamente. Olha lá para o Norte, olha para... Olha, os bandeirantes e os paulistas chegaram em Cuiabá lá por volta de 1500, começo dos 1600, fundaram aquela cidade. Depois o Raposo Tavares saiu daqui a pé, levou 10 anos numa viagem, passou por Manaus. Ou seja, difícil, meu caro Luiz Fernando Gomes, difícil foi fundar Cuiabá e fundar Manaus. Difícil foi construir essas metrópoles no coração do Pantanal e no coração da selva amazônica. Difícil foi carregar as pedras nos 1500 para fazer um forte na boca do Rio Negro. Ali é que foi difícil. E não vai ser difícil botar futebol nessas cidades. O estádio de Wembley. Quantos jogos acontecem por ano em Wembley, você sabe? O Wembley é um mico. Inclusive, ele custou uma fortuna. Ele não traz o retorno, mas... O Wembley não deve servir de exemplo para os nossos estádios. Claro, porque está lá, apoia os grandes jogos da seleção e se mantém com casamento, com evento, com museu, com os bares que são numerosos. Mas você olha o balanço da FA, que é a dona do estádio, você percebe um rombo financeiro. Você tem a obrigação de conhecer... com 50 mil pessoas, com 2 times da terceira e quarta divisões. Você tem a obrigação de conhecer o futebol do Amazonas, que você é jornalista. Eu estive lá. Quantos anos tem o Clássico Nacional Rio Negro? Eu estive em Belém na semana passada. Quantos anos tem o Clássico Nacional Rio Negro? Pode ter 100 anos, mas ninguém vai assistir. As pessoas torcem pelo Flamengo e pelo Vasco. Ninguém torce pelos times locais. Não seja injusto. Eu já estive lá. Não seja injusto. Conheço. O São Raimundo, o Fast Clube, o Nacional, o Rio Negro, são clubes centenários, tradicionais. Que jogam no estádio do SESI para 4.500 torcedores e, como disse o Luiz Fernando, não consegue lotar nem esse estádio.
jogam hoje no estádio do César, enquanto a arena de Manaus é construída, ministro. Não há demanda. Então você é contra a construção da Arena de Manaus. Você é contra que haja Copa do Mundo em 60% do território brasileiro, que é a Amazônia. Sim, na minha opinião, sim. Eu acho que não faz o menor sentido. É. Talvez em Belém fizesse sentido. Belém, você... Bem, se você vivesse na época dos holandeses, você deveria achar que não deveria nem expulsá-los do Nordeste, nem os franceses. É uma dedução do senhor. Está falando. É uma dedução do senhor. Que provavelmente o Brasil está tirando conclusões. Eu estou trabalhando com fatos, não com imaginação. Não, isso é uma visão preconceituosa. Não é. Nós vamos ter, Qual é a solução? Já fui procurado, inclusive, sem ter nada a ver com isso, porque eu não vou tomar conta de arena nenhuma, grandes espetáculos que vão ser realizados em todos esses estádios. Em Manaus, em Cuiabá, em Natal, porque aqui também ainda não lembraram de Natal, porque também é símbolo do atraso, de não sei de quê, sempre botam o Natal no meio. Natal é meio termo entre Cuiabá e... Olha, as 12 cidades sede estão bem servidas. Manaus merece ter o estádio que está construindo. Cuiabá merece o estádio que está construindo. Esses estádios não serão apenas campos de futebol, esses estádios serão arenas destinadas a receber eventos, feiras, espetáculos, congressos. Você vai numa cidade como Brasília, que é a nossa capital, você não tem onde realizar um espetáculo para mais de 8 mil pessoas? Não tem? Mas tem pertinho no Gama, o estádio lá, que foi construído no Gama, cabe 25 mil pessoas lá. Perto do Brasil, no Gama. Mas, ministro... E agora um estádio para 70 mil pessoas em Brasília, onde também as pessoas torcem pelo Flamengo, pelo Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras. Aliás, você acha que o estádio de Brasília vai ter demanda? Acho que o Flamengo, inclusive, o Palmeiras, o Vasco, podem jogar lá também. É esse o ponto, é isso que eu ia lhe perguntar. Já se fala, então, que não vai ter elefante branco porque vão ter jogos do Campeonato Brasileiro lá, que a CBF vai criar uma tabela em que cada clube grande vai jogar 2 vezes nesses estádios e tal. Isso é justo? Isso é justo com um clube grande que vai ter um programa de sócio-torcedor e que a hora que mandar o jogo, vai ter que mandar o jogo em Cuiabá, ao invés de mandar o jogo no estádio dele, onde ele vende o camarote, onde ele vende o ingresso? Ninguém vai ser obrigado a mandar jogo em lugar nenhum. O que me deixa, assim, de forma séria, o que me surpreende é que vocês que são homens cosmopolitas, viajados, internacionalizados, há até quem torça por times argentinos aqui, vocês... Sou eu mesmo. Torcedor do Racing. Torço pelo Racing. Algum problema, ministro? O senhor está sendo preconceituoso agora. Aliás, agora. é freguês do Palmeiras. Já levou de 7 do Palmeiras aqui no Parque Antártico. Sim. Tá certo? Numa Copa da América. Qual a relevância disso no nosso contexto aqui? O que me surpreende é que vocês vão para a Europa, em qualquer cidadezinha da Espanha, da Alemanha, tem estádios como terá Manaus. Mas é tão bom negócio, e vocês acham isso natural? A iniciativa privada não construiu um estádio em Manaus? Vocês não acham natural o dinheiro público nesse estádio? Ministro, Me responda, ministro, por que não apareceu um grupo de empresários que vai colocar o dinheiro na construção do estádio de Manaus? Pode ter arenas moderníssimas, sofisticadas. No Brasil não pode. Ministro, Portugal colecionou elefantes brancos depois da Eurocopa. Cidades como Leiria, a Câmara de Leiria, porque lá a Prefeitura é a Câmara está discutindo a implosão do estádio, porque não tem o que fazer com aquilo. Nós nos separamos de Portugal em 1822. Mas usamos a África do Sul, ministro. A África do Sul é um ótimo exemplo. A África do Sul fez... Não, podemos ir para a Grécia, a África do podemos Sul ir para a fez obras China, nababescas. Nós sabemos que os custos dos estádios da África são muito menores que os do Brasil. Considerando ainda a situação econômica do país, lá o PIB deles é muito menor que o nosso e não tem futebol, lá não é o futebol o principal esporte, e eles consideram, sim, talvez no futuro, que obras-primas da arquitetura esportiva, como alguns estádios que são obsoletos, seriam implodidos, porque o custo de manutenção é inviável para a sociedade bancar. Eu queria perguntar para o senhor que pensa tanto nas pessoas mais carentes, e eu acho que o senhor está certo como ministro do esporte, será que a população de Manaus não precisaria muito mais de outros serviços, a de Cuiabá de outros serviços, do que fazer um estádio fora da realidade do contexto do futebol e da sociedade desses locais, apenas para mostrar para o mundo que sim, somos capazes de fazer um estádio nos moldes do que a FIFA exige? Não, Manaus não está fazendo estádio para mostrar nada para o mundo. Manaus está fazendo um estádio porque a cidade já é um destino turístico importante. A cidade tem uma grande tradição no futebol, gosta de futebol. A cidade precisava trocar o antigo, acho que era o Vivaldo Frota, que foi um estádio dos anos 70, que já era um grande estádio, que recebeu a seleção brasileira, por um outro mais moderno.
E não há uma contradição entre você aplicar recurso em saúde, em educação. O orçamento do Ministério do Esporte não chega a 1% do orçamento do Ministério da Saúde. Tá certo? Não chega. A população precisa de saúde, mas o poder público investe em cinema, financia teatros, o poder público financia cultura, acabou de criar agora o Vale Cultura. Então, o poder público tem que assegurar o investimento em educação, em saúde, em segurança pública, mas estimula também a prática e a atividade do esporte, da cultura e entre outras necessidades da população. Nós vamos ter que fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o ministro Aldo Rebelo.